A pressão da dengue volta a assombrar o país e uma decisão do governo federal divide especialistas, porque o Ministério da Saúde suspendeu a estratégia de vacinação com a Butantan DV. No programa de hoje, entenda a polêmica que opõe a pressa em salvar vidas ao rigor da ciência na validação das vacinas brasileiras. Assista agora a Força do Agro com Joyce Maffezoli. Doutor Marcelo Queiroga, médico cardiologista, ministro da Saúde no governo Bolsonaro. É um prazer recebê-lo, doutor. Prazer é meu, Joyce, nesse dia tão bonito aqui, na minha querida Paraíba. Estou na cidade de Coremas, Alto Sertão da Paraíba. E aqui, no fundo, o açude de Coremas, que foi uma esperança para o povo do sertão, trazer água, né, que é saúde, que é vida. E eu, desde criança, eu escuto as histórias que me foram contadas pelas minhas avós, né? Você sabe que as mulheres aqui da Paraíba são muito fortes. Minhas avós eram irmãs, nasceram nessa cidade e hoje eu estou aqui para todo o Brasil, no seu programa, que é um sucesso extraordinário, mostrando aqui esse açude que sempre foi a esperança Paraíba. Exatamente, olha que cenário maravilhoso e que bom, né, para o Brasil conhecer, porque quando a gente fala em sertão da Paraíba, sertão do Nordeste, a gente acha que não tem água e que açude lindo, maravilhoso e abastece aí mais de 100 cidades, né, ministro? Mais uma vez o Brasil enfrenta forte pressão causada pela dengue, dessa vez a suspensão da estratégia de vacinação com a Butantan DV, pelo Ministério da Saúde, gerou controvérsias sobre o equilíbrio entre velocidade no combate à doença e o rigor científico na avaliação de vacinas. Nós vamos falar um pouquinho sobre a dengue, sobre essa vacina, mas acho que o ministro é a pessoa mais indicada para a gente falar sobre isso nesse momento, que foi tanto debatido, foi um assunto tão polêmico lá atrás da Covid, ele que passou todo aquele perrengue, vamos usar o termo perrengue mesmo, com a vacina, tem vacina, não tem vacina, algo que surgiu de última hora, em cima da hora, e todo mundo foi obrigado a tomar, e hoje a gente vive as consequências aí, uns que vivem, outros morreram, né, justamente pelas consequências aí, mas a gente vai falar aqui ao longo do programa. Falando um pouquinho sobre a dengue, doutor, nos últimos anos o Brasil tem registrado números recordes de dengue. O clima, excesso de chuva, falta, tudo influencia também aí para esse mosquito, para a proliferação desse mosquito e, consequentemente, para as doenças, né, doutor? Com certeza, Joyce. O Brasil, com o agro, que é uma potência, né, uma das coisas que faz o agro forte é justamente a segurança sanitária do nosso rebanho, né? A capacidade que o Brasil tem de vacinar os animais, o nosso rebanho bovino, né? Nós praticamente nos livramos da aftose, né? E esse cuidado, essa cautela, essa proteção, ela também tem que existir em relação às vacinas para os humanos. O Brasil é uma das potências de vacinação do mundo e a dengue é uma arbovirose, né? Uma doença provocada pelo mosquito. Então, até o surgimento da primeira vacina com resultados concretos, que é a vacina da Takeda Pharma, né, a vacina fabricada por uma indústria japonesa, nós não tínhamos uma vacina eficiente para ajudar no combate a essa doença, né? E agora o Instituto Butantan, que é uma instituição pública, desenvolveu uma pesquisa em parceria com um laboratório americano e com o Instituto Americano de Saúde, chamada vacina Butantan DV, né? A vacina tetravalente do Instituto Butantan. Inclusive, essa vacina gerou uma publicação científica em uma revista de respaldo internacional, que é o The New England Journal of Medicine. O autor principal é o professor Esper Callas, né? E com essa base científica, a vacina foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O próximo passo é incluir essa vacina no Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, que é uma outra etapa chamada avaliação de tecnologia em saúde, que avalia outros aspectos, Joyce, além da questão da segurança e eficácia que é vista no âmbito da Anvisa. Então, a avaliação de tecnologia em saúde se dá na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, conhecida como Conitec. É uma comissão que é formada por servidores públicos e por representantes de entidades como o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Municipal dos Secretários de Saúde, o Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica, a Anvisa e a AMB. Então, essa comissão
ela recomenda a incorporação de tecnologias do SUS ou não, não é? Então, depois que se faz uma demanda, essa comissão vai recomendar essa incorporação ou não e compete ao secretário de Ciência e Tecnologia, Inovação e Complexo Industrial da Saúde dar a palavra final sobre a incorporação do SUS ou não. Da decisão desse secretário, cabe recurso ao ministro da Saúde, né? Foi justamente isso que não ocorreu com a vacina Butantan DV. O ministro Alexandre Padilha suprimiu essas etapas importantes da avaliação de tecnologia em saúde e, de maneira assodada e fora da lei, incorporou essa vacina no SUS. E agora, uma campanha de vacinação para profissionais de saúde e em algumas cidades específicas do Brasil, a exemplo de Maranguape, Botucatu e Nova Lima, em Minas Gerais, houve já notificados pelo menos 46 eventos adversos graves e 2 óbitos em que se investiga se tem relação direta com a vacina. Isso motivou o senhor Alexandre Padilha a suspender a vacina que ele tinha colocado no SUS, atropelando o rito regulatório. Vale destacar que ele adquiriu cerca de 400 milhões de doses de vacina sem a vacina ter passado por esse rito regulatório, o que caracteriza, Joyce, improbidade administrativa. Que Brasil é esse que está surgindo diante dos nossos olhos? O país vai para frente quando quem trabalha tem a liberdade de produzir e investir no seu próprio futuro. Sem a ajuda do governo e sem atalhos. É isso que ensino a minha filha. É assim que o Brasil avança. É isso que move a Oeste. Quando paramos de simplesmente repetir o que dizem e começamos a entender a realidade. A informação deixa de confundir e passa a esclarecer. Falar a verdade não é uma escolha, é um dever. Essa é uma bandeira da Oeste. É esse o Brasil que eu quero. Com uma imprensa livre. E com um governo que interfere minimamente na vida dos cidadãos. E cobre menos impostos. Um país liderado por gente que defende a Constituição. E respeita os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Cada um com a sua função, independente entre si. Esse Brasil é majoritário entre os que vivem aqui. Esse é o Brasil em que a Oeste acredita. Esse é o país que a Oeste está ajudando a construir. Esse é o meu Brasil. 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 Assine. Faça parte desse Brasil. Faça parte da Oeste. Não justifica, né? A compra acelerada e depois também a suspensão. Talvez a suspensão até tenha sido uma medida agora mais correta, digamos assim, mas depois de ter feito, depois de ter cometido o erro, né? Podia ter aguardado. E a gente não teve essa relação e a gente não ouve ninguém criticando, ninguém polemizando. Na Covid as vacinas foram feitas de forma atropelada, porque era o que se tinha na época. As pessoas foram obrigadas a tomar a vacina da Covid. Até hoje, tem instituições, tem empresas que obrigam a tomar a vacina para você se apresentar em algum lugar. E a gente sabe que uma vacina leva, né, um período, 10 a 15 anos para ser estudada, que é o caso da vacina da dengue. Ela vem há muito tempo sendo estudada, né? Era questão burocrática aí que faltava para a aprovação dela. Com certeza, a vacina da dengue, até porque é uma vacina tetravalente, né? Nós temos 4 tipos de vírus da dengue. É uma vacina que se faz com vírus atenuado, não é uma vacina de vírus inativado. Então, requer uma tecnologia toda especial para elaborar essas vacinas. E o Brasil, o Instituto Butantan, em parceria com essas instituições
americanas e o laboratório Merck Sharp Dome desenvolveu essa tecnologia que é algo a se comemorar para a nossa ciência, né? O que não devemos comemorar é esse atropelo do rito regulatório, porque se passasse pelo rito regulatório, nós teríamos, vamos dizer assim, mais confiança nas autoridades sanitárias do Brasil que submeteram essa avaliação de tecnologia à sociedade através de um processo que nós chamamos de accountability, não é? Porque quando há recomendação, essa recomendação é colocada em consulta pública e a sociedade, de uma forma geral, pode se manifestar, a comunidade científica. Por exemplo, a Universidade Federal do Paraná, aqui a Universidade Federal da Paraíba, através dos seus técnicos, opinarem sobre o relatório que foi elaborado no âmbito da Conitec, para que, às vezes, surjam opiniões divergentes, né? E é na divergência que a ciência progride, né? O Alexandre Padilha, ele coloca em xeque a credibilidade dessa vacina, e eu acho que ele suspendeu a vacina, até, de certa maneira, talvez ele esteja com um complexo de culpa, né? Porque, de maneira assodada, quando não havia nenhuma necessidade de atropelar o processo regulatório, ele o fez, não é? O que, inclusive, suscita certas desconfianças. Porque antes mesmo da vacina ser aprovada pela Anvisa, Joyce, o senhor Padilha, no dia 26 de outubro, ele colocou nas redes sociais dele um vídeo que ele gravou em Xangai, né? Porque ele é uma espécie de garoto propaganda, né? É uma espécie de um papagaio do governo petista, né, que fica lá falando das coisas que ele não entende, não é? Então ele anuncia lá uma parceria do governo brasileiro com uma farmacêutica chinesa chamada Wuxi Biologics. O governo brasileiro não faz parceria com a indústria farmacêutica. O governo brasileiro não tem parceria com entidade privada. O que pode existir é uma colaboração entre laboratórios, seja o laboratório público, seja um laboratório privado. E ele já anuncia essa parceria antes mesmo da Anvisa conceder o registro. Imagina, será que ele tem uma bola de cristal para saber o que a Anvisa vai decidir? Ou é porque ele interfere na Anvisa? A agência regulatória é autônoma. Ela é um órgão de natureza técnica, que as decisões têm que ser baseadas em discricionária técnica de boa qualidade, não encanetada do ministro da Saúde. Eu fui ministro da Saúde por quase 2 anos e nunca interferi nas decisões da Anvisa, nem tampouco interferi nas decisões da Conitec. Aliás, quando assumi o Ministério da Saúde, estava lá aquela confusão de vacina, né? Oswaldo Cruz, maior sanitarista do Brasil, enfrentou a chamada revolta das vacinas. E eu enfrentei o inferno das vacinas. Mesmo assim, distribuí 500 milhões de doses de vacinas contra a Covid para que os brasileiros pudessem exercer esse direito. E a nossa campanha foi atrapalhada por esses governadores tiranos que queriam forçar as pessoas a tomar a vacina, quando, na realidade, os brasileiros são muito aderentes às campanhas de vacinação e o são porque o Brasil, infelizmente, ainda é um país que tem muitas doenças transmissíveis e as vacinas são fundamentais para o combate das doenças transmissíveis, as viroses da infância, né, como sarampo, rubéola, enfim. Não é? E o Padilha agora quer atrapalhar a campanha de vacinação contra a dengue com esse seu assodamento. Não é? Isso, na urologia, a gente fala em ejaculação precoce. Não é? Então, ele tem esse problema, né? É apressadinho, tá? Suprime as etapas regulatórias e, com isso, ele põe em xeque a credibilidade de uma vacina que é um instrumento importante para o nosso sistema de saúde. Eu duvido que as pessoas hoje, depois desse assodamento do Padilha, não estejam em dúvida, né? Até porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele tomou vacina contra a dengue escondido, viu, Joyce? Eu estou aqui gravando o programa com você, mas eu estou gravando aqui no meio da rua, né? Eu não tenho nenhum segurança comigo, tenho nada, tenho só comigo o sol aqui do meu Nordeste. Mas o Lula não tomou a vacina da dengue escondido, rapaz? Isso é um absurdo. Enquanto os idosos brasileiros, a vacina da dengue não é ofertada para os idosos brasileiros. Então, se o Lula tomou, por que o idoso aqui de Coremas não tem acesso a essa vacina?
Agora eu quero falar com você sobre Red Silver, as panelas que não precisa de óleo e traz a facilidade para a saúde e para sua casa. Você sabia que aquele pouquinho de óleo de todos os dias na comida, a médio e longo prazo, pode sim provocar ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração? Mas com Red Silver você cozinha sem óleo e nada gruda. Dá uma olhadinha nas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Acho que deu para você entender a qualidade da Red Silver, né? Então aproveite, porque hoje tem desconto especial de até 64%. Vou te contar todos os detalhes, mas antes eu quero te dizer que as nossas panelas têm alta tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. No fogão a gás, para reter mais calor, te ajuda inclusive a economizar. Aí detalhe, se você quiser pode até colocar na máquina de lavar louça, viu? E a Red Silver é a única empresa no Brasil que ainda te oferece 30 dias de garantia. Você recebe, experimenta, não gostou? 100% do seu dinheiro de volta. E vamos embora pro preço, ó. Atenção, porque a gente começa com este primeiro kit, que é o nosso kit padrão. São 8 peças no total, panela mais tampa, por apenas 12 parcelinhas de R$ 62,25. Mas não para por aí não, ó. Você pode optar pelo kit família com R$ 10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25 você agrega esta forma, que é maravilhosa e tem a mesma tecnologia, e mais a frigideira de 28 centímetros. Tudo isso no endereço que você determinar. E de presente o jogo de facas de aço inox revestimento Red Silver. Então aproveite! Através do QR Code você pode acessar também o nosso site redsilver.com.br/oeste ou ainda pelo nosso WhatsApp 11 97661 8704. O doutor colocou aqui que o Padilha gastou 400 milhões na compra de vacinas, que posteriormente ele suspendeu. Enquanto isso, 2 pessoas morreram. Essas mortes estão sendo investigadas para ver se tem ou não relação com a vacina. Vários casos aí foram apontados. Ele suspende a vacina e, no entanto, ele anuncia uma parceria com uma chinesa. Pode ser a justificativa, né? Ele não quer, ele já comprou, já gastou dinheiro com a vacina do Butantan, que ele acabou atropelando os órgãos competentes para aprovação. E já está trazendo um produto de fora. Daqui a pouco ele vai anunciar a vacina chinesa. Aí a vacina chinesa serve. Aí vai gastar mais milhões com a vacina chinesa? Eu acho que não fui tão claro, né? Na realidade, a parceria com a WuXi Biologics chinesa é para produzir a vacina do Instituto Butantan, para dar-la de produção, porque, segundo ele, ia fazer a maior campanha de vacinação do mundo. É louvável que o Padilha queira fazer a maior campanha de vacinação do mundo, mas não pode fazê-lo atropelando o rito regulatório. Aliás, um rito regulatório que foi estabelecido à época pela Lei 12.401 de 2011, que foi sancionada pela senhora ex-presidente Dilma Rousseff. E quem assinou junto com a ex-presidente Dilma Rousseff foi o Alexandre Padilha. Então, não podemos dizer que ele ignorava essa lei. Eu acho que ele conhece a lei. Então, ele atropelou a lei. E a aquisição da vacina sem o aval da Anvisa caracteriza ato de improbidade administrativa. Como é que ele vai comprar uma vacina que não tem registro na Anvisa? Não pode. Porque só pode ser comercializado no Brasil produtos que têm registro na Anvisa. Então, precisa o Instituto Butantan também responder essas questões, né? Aplaudimos o Instituto Butantan, acreditamos na qualificação dos seus pesquisadores, mas a gestão tem que explicar como é que vende uma vacina que ainda não tem registro na Anvisa. Porque isso que eu estou falando está publicizado nas redes sociais do senhor Padilha. Porque quando eu estava no Ministério, a minha maneira de comunicação com a sociedade brasileira era através do Diário Oficial. E o Padilha pega o Diário Oficial e rasga o Diário Oficial. Tem uma portaria publicada de 2023, ele faz uma retificação nessa portaria para enganar a população brasileira. A portaria 72, de 21 de dezembro de 2023, era explícita. A vacina incorporada contra a dengue foi a ATAC 003, produzida pelo laboratório Takeda Pharma. Não tinha uma autorização genérica para todas as vacinas contra a dengue.
Então, ele agora retifica essa portaria sem a devida fundamentação técnica. E ele podia ter criado até um rito sumário para incorporar essa vacina. Até porque o prazo é de até 180 dias. Se a Conitec faz essa avaliação célere e coloca em consulta pública, ele tem isso em 90 dias. Não precisa desse assodamento. O que ele faz realmente é se achar acima da lei. Aliás, esses Alexandres têm essa mania de se achar acima da lei, né? A gente tem os Alexandres morais e nós temos os imorais. Eu acho que os dois são imorais porque eles se acham acima da lei e ninguém está acima da lei, nem da Constituição Federal. Nós temos um ministro aí atropelando os órgãos competentes e brincando com a saúde da população. É isso aí, descredibilizando uma vacina que é um avanço da ciência brasileira. Eu pergunto, o cidadão brasileiro agora vai ter confiança em tomar essa vacina? Com um ministro que atropela o rito regulatório, que cospe na legislação brasileira? Não é? Então isso é um absurdo, é um desserviço. E os checadores de fake news, por que vocês não checam se o que eu estou falando é fake news? É isso que eu quero saber, chequem se é fake news. Esse assunto aqui não é fake news. É fake news que um falso profeta disse que ia trazer água aqui para o Nordeste, que Deus colocou aqui a seca porque ele ia trazer água para o Nordeste. Isso não é verdade, esse assunto está aqui desde 1938. Não é? Eu sei porque minhas avós contaram a mim quando eu era criança, né? Então isso não é conto da carochinha. Então dizer a verdade, fazer uma administração séria, defender a vacinação, defender o Sistema Único de Saúde, é prezar por sua regulação, por uma regulação técnica de qualidade, prezar pelos pesquisadores, pela qualidade da avaliação de tecnologia em saúde, que é que garante a sustentabilidade do sistema de saúde, garante que, por exemplo, nós temos produtos que sejam seguros, efetivos, custo-efetivos e que caibam dentro do orçamento do Sistema Único de Saúde, que é financiado com os recursos dos impostos pagos pelos brasileiros. O nosso rebanho aqui é vacinado. Por quê? Porque nós temos a iniciativa privada que cuida disso. Eu visitei fábricas de fabricação de vacinas animais que são verdadeiras potências, que inclusive produzem o ingrediente farmacêutico ativo, que o Brasil não tem ainda isso como regra, não é? Que inclusive produz o banco de células. Foi por isso que nós nos livramos da aftosa sem vacinação no nosso Brasil. A China é o nosso maior cliente. Ela é o nosso maior importador de soja, de carne e até mesmo de petróleo. Por isso, hoje, o Agro, Trabalho e Fé vai contar a história do nascimento da China moderna. Uma história que nasceu com um grupo de agricultores. Veja essa história. Hoje eu quero falar de um pequeno pedaço de papel que teve o poder de mudar o mundo. Ele foi assinado em 1978 em Xiaogang, um pequeno vilarejo no interior da China. Antes, em 1949, quando Mao Tse-tung tomou o poder, ele aboliu completamente a propriedade privada. Isso se chamou o Grande Salto para Frente, mas que acabou por gerar a escassez mais mortal de toda a história. Em 1960, a China era um caos completo. A taxa de mortalidade pulou de 15% para 68% e a taxa de natalidade despencou. Os mortos por inanição, por fome, chegavam a cerca de 50% em alguns vilarejos. Os sobreviventes vagueavam pelas estradas à procura de comida. Quem fosse pego estocando grãos era fuzilado. Assim, a China foi, de longe, o maior campo de morte do mundo. Como não poderia ser diferente, aqueles agricultores de Xiaogang estavam desesperados também pela falta de comida. Mesmo desenterrando raízes, cozinhando folhas com sal ou moendo cascas de árvores com farinha, eles não estavam conseguindo alimentos suficientes para a sua sobrevivência. Foi então que numa noite, no final de novembro de 1978, um grupo de 18 agricultores de Xiaogang se reuniu secretamente e tomou uma decisão radical. Comandados por Yan Hongshang, eles assinaram um contrato que devolvia as terras para cada agricultor de forma individual.
Eles sabiam que o planejamento estatal não estava funcionando, mas o fato de dividir a terra entre si poderia levá-los à prisão. E assim, eles concordaram que ninguém jamais saberia daquela história. E caso alguém fosse preso, ficou combinado que os outros criariam os seus filhos através da prisão. Uma verdadeira contra-revolução. Então aconteceu um verdadeiro milagre. Em um ano, a extensão de terra plantada praticamente dobrou e a aldeia passou a gerar excedente de arroz. As notícias do sucesso da agricultura individual rapidamente se espalharam por toda a China. Mas em 1979, o Partido Comunista Chinês emite uma nota reafirmando que, abre aspas, o trabalho individual nos campos, fecha aspas, não estava permitido. No entanto, como a forma de produção de alimentos aumentava de maneira vertiginosa, em 1984 o governo recua e na 35ª Parada Nacional, 5 tratores desfilam na Praça Tiananmen com um gigantesco letreiro dizendo que o contrato de Xiaogang era bom. Em 1986, 8 anos depois que Xiaogang ter retomado o controle da sua agricultura, o governo central da China muda e emite novas diretrizes para o trabalho rural. O documento foi uma decisão marcante do desenvolvimento moderno da China. Com isto, reconquistando o direito de trabalhar no seu próprio campo, a produção de alimentos na China aumentou de forma vigorosa. O mais interessante é que tudo aconteceu com a mesma terra, os mesmos agricultores e os mesmos bois para ararem aquelas terras, mas com uma diferença fundamental: a responsabilidade individual de cada agricultor com o seu campo. O próprio governo reconheceu que Xiaogang, abre aspas, quebrou o alto sistema de produção centralizado, oferecendo ao agricultor a autonomia da sua produção. Isto liberou e desenvolveu a produtividade das áreas rurais. Fecha aspas. Posso dizer que há momentos na vida que tiram o fôlego. Foi o que eu experimentei quando eu cumprimentei aquela figura frágil de Yan Hongshang, um simples agricultor que mudou a revolução de Mao Tse-tung. E quem explica melhor o que se passou em Xiaogang é o próprio reformador Deng Xiaoping, que diz, abre aspas, o sucesso do trabalho rural de Xiaogang aumentou a nossa confiança. Nós aplicaremos a experiência desta reforma rural nas cidades e faremos uma grande reforma no sistema econômico com foco nas cidades. Assim, aquele acordo, assinado à luz de velas no interior faminto da China, um grupo de homens sem muita instrução, transformou a China. Um documento que aliviou a fome de 1/5 da população do planeta e se tornou um dos mais importantes programas de combate à pobreza do mundo. Xiaogang é uma impressionante testemunha de que civilização e propriedade privada são inseparáveis. O resultado foi um dos maiores saltos de renda da história da humanidade. Yan Hongshang e os seus amigos assinaram um documento que foi a certidão de nascimento da China moderna. É um daqueles raríssimos documentos que tem o poder de mudar o mundo. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui, pelas suas informações. Eu que agradeço, Joyce, essa oportunidade que você me dá de mostrar aqui a nossa querida Paraíba, né? Você sabe que quando eu chego no hotel para me hospedar, aí, o senhor é de onde? Eu digo, da Paraíba. Aí eles colocam PR, eu digo, PR Paraná, né? Então, quando eu chego no hotel, eu me sinto também um pouco paranaense, porque a sigla do meu estado é PB, a do Paraná é PR, né? E são estados que orgulham o nosso Brasil, seja o estado do Paraná, com a potência do agro, com a saúde pública excepcional. Já tive a oportunidade de conhecer esse estado como ministro da Saúde, e o meu estado da Paraíba, que é o estado de pessoas resilientes, né? Pessoas trabalhadoras,
que querem ajudar a construir um Nordeste melhor, um Nordeste livre e um Nordeste que pense em um futuro melhor para os seus filhos. É isso aí, o Nordeste tem jeito como o Brasil tem jeito. Tem muita gente boa, muita gente que pensa no Nordeste. Gratidão a você que nos acompanha aqui. A Força do Agro é o Brasil que dá certo.